me perguntam sobre o Viva Páscoa, a pergunta que me fazem é: como surgiu? De quem veio a ideia? E eu sempre falo, a ideia nasceu no coração de Deus. Eu sou apenas um instrumento que Ele usa para passar para o papel, né, aquilo que nasceu no coração dele. Eu estava lendo um livro e ele estava falando que quando ele começou a iniciar um trabalho numa cidade, numa igreja, ele utilizou o período da Páscoa para alcançar pessoas, porque ele disse, nesse período da Páscoa, as pessoas estão com o coração mais voltado para as coisas de Deus. E aquilo ficou na minha cabeça, eu guardei aquela informação na minha cabeça, né? Ficou gravado ali, e por um período eu esqueci. E aí, em 2008, Deus começou a dar uma ideia de criarmos uma peça. E aí veio aquela ideia que tinha lá no passado a respeito da Páscoa, surgiu novamente. E aí eu ficava pensando, como que nós iríamos fazer, né? Nós estávamos numa igreja ainda pequena, e eu ficava pensando, como é que a gente vai colocar uma peça tão grande como essa, um espetáculo de mais de 1 hora, né? Levar isso para a igreja. Mas então a gente começamos a orar, né? Coloquei nas mãos do Senhor, meu esposo também, nós começamos a orar, e aí eu lembro que um dia a gente marcou de conversar, na verdade tomar uma sopa com o Josivaldo e com a Priscila. E lá no meio da sopa eu falei assim, ô Josivaldo, topa um desafio? É uma ideia muito doida. Eu falei, é uma ideia doida. Aí a Priscila, que é sempre muito motivada também, né, disse, a gente gosta dessas coisas meio malucas, tá? O que é? E quando eu terminei de contar toda a história do espetáculo, como que seria, envolvia fantoche, pantomima, teatro, ministérios que nem eram ainda tão firmes na nossa igreja, né? Ainda não era dividido na nossa igreja. E aí eles olharam para mim assim, eu disse, rapaz, vão dizer que eu sou louca, né? Mas aí eles olharam para mim e disseram, vamos colocar em prática isso. Dá para fazer, a gente leva a parte do fantoche e a gente pode gravar. E aí nós estávamos nós 4 lá na mesa, o Josualdo, a Priscila, eu e meu esposo, e a gente orou naquele momento, né? E depois discutimos sobre o nome, e eu disse que gostava muito do nome Viva a Páscoa, porque tinha uma certa ambiguidade, o Viva de Viva a Páscoa chegou, né? Jesus morreu por nós. E também o Viva de Viver a Páscoa, né? Viver a Páscoa na nossa própria, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia. E ali batemos o martelo de que o nome seria realmente Viva a Páscoa, porque tinha tudo a ver. Eu digo que o Viva a Páscoa ele não teve um só desafio, na verdade ele teve muitos desafios. Um deles era a questão financeira, né? O orçamento da igreja apertado, e nós não tínhamos ali condições de comprar muitas coisas para efeitos especiais, então a gente tinha que... Deus realmente dava muita criatividade pra gente para conseguir ter aqueles efeitos especiais. Porque eu lembro que eu cheguei com meu esposo e disse, amor, o que tu acha, assim, no final, Jesus ascende ao céu, Jesus sobe. Na minha cabeça é uma coisa muito bonita, lindo, né? Jesus subindo, ok, mas que a logística para isso? Como que a gente ia fazer Jesus subir? Isso já era no primeiro dia da Páscoa, não é? Porque a gente não tinha nem ali nada assim de efeitos, etc. Eu cheguei falando, e Jesus sobe, ascende aos céus, né? Aí ele só olhou para mim assim e disse assim, a gente só tem que pensar na logística para isso. Mas eu disse, mas tu acha que dá? Eu não sei quem é mais assim doido, só eu e ele, né? Que chega com a ideia e a ideia, dá pra fazer, vamos fazer, pensa na logística e faz. Então, de que um é a mente criativa, o outro é a mente produtora, né? De como vai fazer as engrenagens funcionar. E acredite, no primeiro Viva Páscoa, Jesus ascendeu, Jesus subiu aos céus. Eu me sinto muito feliz ao ver os frutos desse projeto, desse sonho que nasceu no coração de Deus. Todas as vezes, todas as apresentações do Viva Páscoa, eu me emociono, porque quando eu olho ali as pessoas envolvidas, a igreja envolvida, as mãos sendo levantadas no momento de decisões. Então, esses 20 anos de igreja, a gente só tem a agradecer a Deus, né, porque fazemos parte desse projeto. E o Viva Páscoa aí desde 2008,
né? Quantos anos aí de Viva Páscoa acontecendo e quantas vidas sendo alcançadas através desse espetáculo. Então, que Deus continue nos abençoando. E parabéns para a nossa igreja, a Nova Igreja Batista Grande Circular, que você e eu fazemos parte.